muitas vezes nos jornais e em demais veículos de comunicação, o resultado de pesquisas aparece como própria notícia. Fulano está na frente de Beltrano, fulano está passando Beltrano. Claro, estamos falando em caso de campanha majoritária, né? Um cargo de prefeito ou um cargo não proporcional. Esse aspecto muitas vezes é criticado. Assim. É correto? Quer dizer, realmente existe uma influência nesse aspecto do eleitor? Quer dizer, isso também funciona como uma propaganda, o fato de fulano estar na frente, não estar na frente, ou seja, o resultado de pesquisa é capaz de ter peso na formação? No meu entender, tem um certo peso, apenas relativo. Acredito até que Marco Antônio pensa igual, que já conversamos sobre isso em outros tempos. Agora, o que há de menos importante na pesquisa eleitoral é quem está na frente, quem está atrás. Isso é absolutamente fortuito. É muito mais relevante as informações subjacentes às atitudes, de inclinações, às de rejeição, como diz o nosso Carlos Mateus, aqueles excelentes estudos de rejeição, que ele chama de chiqueirinhos, a determinação da distribuição geográfica da rejeição, permitindo-se localizar os núcleos de rejeição, são fatores muito mais importantes, sem nenhum interesse para a manchete. Não vende jornal, nem desperta atenção do público. O público se entusiasma porque ele está à frente, está atrás, está à frente, está atrás. O que não tem significado importante. Isso é interessante o seguinte, existe um fenômeno chamado fenômeno da espiral do silêncio, que ocorre muito no período eleitoral. O que é isso? O candidato que está bem na pesquisa, à frente, ele gera uma euforia nos seus militantes. Gerando essa euforia nos seus militantes, ele sai na rua alegre e sai fazendo a campanha do seu candidato. Os militantes e eleitores dos outros candidatos que estão mal na pesquisa ficam inibidos. Ao ficarem inibidos, diminui a garra de fazer a campanha. Então, a espiral do silêncio é no sentido de que, quanto melhor estiver o candidato na pesquisa, e isso é publicado, mais inibe os militantes do adversário a levantar a sua própria pesquisa. E isso vai, então, contaminando a população, principalmente os indecisos, que é quem decide no final, né, para este lado. A ideia de votar no quem está na frente é um pouco isso. Não é pura e simplesmente vota-se em quem está na frente porque o eleitor é bobo. Não é isso, entende? É um processo de levantar. O Marco Antônio queria também fazer a intervenção. Só lembrar que ficam contaminados também os financiadores. Claro. Certamente. Isso é fundamental. Certamente. Bem, e nesse aspecto de método, Maurício, hoje em dia já há uma obrigatoriedade de que a metodologia seja avisada de cada pesquisa, ao próprio tribunal. Isso existe, eu queria só fugir da questão da propaganda um pouquinho, existe realmente uma possibilidade de segurança ou você acha que, pelo fato de ser uma pessoa humana que faz os questionários, pode haver uma falha de método nisso? Ou seja, em suma, a estatística, no caso eleitoral, ela é extremamente confiável e utilizada ou pode ter um processo, fora o erro, né? Tem uma taxa de erro. Bom, eu sou um defensor incondicional de amostragem. Eu acho que o método é tão bom, tão robusto, que a gente faz um monte de bobagens e ele assim mesmo ainda funciona muito bem. Agora, a questão que você está colocando, quer dizer, a pessoa que faz o questionário, o entrevistador, etc., isso é um ponto que separa realmente as pesquisas científicas das não científicas. Quer dizer, a possibilidade de você poder supervisionar e reproduzir o método. Quer dizer, então, se eu vou a um domicílio que eu sei o endereço, um supervisor pode ir de novo e verificar o meu trabalho. Aí a coisa muda de figura, eu vou fazer direitinho. Quando eu pego uma pessoa na rua e ninguém sabe quem foi essa pessoa, etc., a coisa é mais complicada. Quer dizer, então, eu acho o seguinte, nas pesquisas de opinião aquela que a gente fez em 82 no IUPERJ, por exemplo, foi uma pesquisa domiciliar, foi uma pesquisa de ciência. Era sobre o quê? Só porque o público sobre eleição no Rio de Janeiro. Foi a primeira eleição livre, né, depois de anos da ditadura, a primeira de governador. Então, aquela pesquisa, por exemplo,
ela foi uma pesquisa reprodutiva. Eu me lembro de uma vez que eu fui entrevistado, não vou dizer qual foi o instituto, eu saí na Praça Sans Pena, fui entrevistado e no final a pessoa não fez uma das perguntas de cheque inicial e disse assim, mas o senhor mora por aqui, né? Eu disse, não, eu moro em Laranjeiras. Ah, não, mas o senhor vai morar na Tijuca porque o senhor é o último da minha cota. Quer dizer, então, esse tipo de situação, esse tipo de pesquisa, não é uma questão de metodologia, é uma questão de auditoria. E não adianta depositar a metodologia. O Conselho de Estatística trabalhou muito na direção de que as metodologias fossem depositadas nos tribunais e a Justiça Eleitoral baixou essa regra hoje vigora. Mas, na prática, a Justiça não tem meios de examinar essas pesquisas e mesmo que possa examinar a metodologia não é suficiente para garantir a lisura. A garantia está no lado do Instituto de Pesquisa, que não quer perder sua credibilidade. Exatamente. É por aí que eu acho que a gente pode acreditar nessas pesquisas. Um outro aspecto, Cid, é se esse público verificado, na verdade, faz aquele cotejamento que o Marcos estava falando aqui. Quer dizer, ou ele está mais alheio, normalmente. Eu uso, já há muitos anos, a expressão de que o marketing eleitoral, eu não uso a expressão marketing político, que acho que é outra coisa. O marketing eleitoral pode ser definido como administração da indiferença. O estado dominante do cidadão comum é de indiferença em relação ao fato político. Me autodiscutir se eu não estava exagerando da expressão indiferença, se não era melhor falar em desinteresse, em indecisão. Com o passar dos anos, porque Baudrillard usa indifférence, porque Gary Mauser usa indifference, porque uma vez eu li usa indifférence, porque o próprio Norberto Bobbio usa indiferença, eu fiquei convencido de que essa palavra é certa. Nosso querido Muniz Sodré usa também uma ideia muito interessante. O eleitor de massa, de menor qualificação socioeconômica e sociocultural, ele tem uma visão metafísica da política, até que ele se interessa e acompanha como um esporte aquilo. Mas ele não acredita que a vida dele vai ser afetada por aquilo. Ele tem uma visão tranquilamente cínica do processo. Então, eu noto que no mundo inteiro, com raríssimas exceções, você, à altura de fevereiro, março, quando o ano eleitoral começa, você tem, em média, 70% de indiferentes. Como o senhor classificaria o seu interesse por política? Muito, médio, pouco, nenhum. O pouco e nenhum atinge 68, 70, etc., mais ou menos. Isso vai sendo reduzindo. A indiferença transfere para a indefinição para a indecisão, que já não é mais indiferença, a indecisão para a simpatia para o voto. Isso é uma curva que cai no fim do semestre. Portanto, ela se acelera nos últimos 45 dias. Não é por acaso que a propaganda eleitoral se faz em 45 dias. Você abre a eleição com aproximadamente 20% de cristalizados, que tem a sua posição tomada. O marketing eleitoral os ignora. Não há nada que fazer com ele. Tem a Porque posição isso tomada. não adianta mais, já está com a... Você depois vem vindo a flutuação, em que eu vou e volto. Nos Estados Unidos já houve medições de 7 mudanças no período de março a setembro. Os americanos são uma coisa muito sadia que eu gostaria de ver adotada no Brasil. É a expressão eleição de março, eleição de abril, eleição de junho, como se a cada etapa da pesquisa ela fosse uma eleição diferente. E, finalmente, você tem os retardatários, cada vez maior número decisórios. Agora mesmo, coordenando a campanha do Chaves, agora, nesse momento, constatamos isso. A decisão final foi bem medida, 17% de não decididos, que eles lá chamam de ni um nem outro, eles se ativaram nos últimos 3 dias. A ativação foi extraordinária e alteraram muito a modificação. Numa pesquisa que se manteve estável 3 meses a fio, praticamente sem variação. Portanto, esses indiferentes cada vez estão atuando, são maiores, essa displicência do homem contemporâneo, essa descrença dele, está se precipitando para a decisão final. Daí a importância crescente da boca de urna, cada vez mais sendo um momento decisivo, em todo o mundo. Marcos,
Na pesquisa que vocês fizeram, eu peço, vocês acompanham esse processo eleitoral, esse aspecto desse final de reta, como chamava a atenção o Cid, a propaganda tem um peso forte? Quais são as estratégias? Muito forte. Veja só, a gente acompanha a audiência, não só a audiência normal feita pelo IBOP e outros institutos, como nós acompanhamos também a audiência através das pesquisas qualitativas, vendo como é que o eleitor se comporta diante do período de propaganda. A audiência geral é uma curva em U. Ou seja, começa o horário eleitoral, a audiência é semelhante à da semana anterior, normal. E fica na primeira semana uma audiência alta. E aí começa a cair. Vai caindo, 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 faz uma barriga aqui embaixo e depois no final começa a subir. Todo mundo volta para tirar dúvidas. Volta para tirar as suas dúvidas, etc. Agora, quem para de assistir é aquele que já vai decidindo ao longo da campanha o seu voto. Quem fica e cresce no final? Os indecisos, que nós estávamos falando, que aí no final ele diz, agora eu tenho que decidir, porque eu vou ter que votar, vou ter que escolher alguém. Então, neste momento, o marketing eleitoral passa a ter uma importância muito grande. E isso ocorre no horário eleitoral. Perfeito. Bem, vamos mais um intervalo e voltamos já já.